Você também teve uma experiência com um treinamento de sargentos no Afeganistão. Foi isso? Confere, confere. Eu acho que é uma experiência interessante para Pois é. você compartilhar com a gente isso. Pois ser militar no exército português também tem estas peripécias de ir para fora, em forças de diferentes entidades, ou de imposição de paz, ou de manutenção de paz. Eu já estive em forças dos dois tipos, já estive no Kosovo, já estive também no Afeganistão, já voltei ao Kosovo novamente. Quando estive no Afeganistão, a missão que nos foi dada ao exército português, foi uma missão de treinamento. Porquê? Uma das resoluções do Conselho das Nações Unidas era dotar o Afeganistão com forças armadas próprias e forças policiais próprias que efetivamente pudessem reduzir ou incapacitar o ISIS, ou seja, o crescendo islâmico terrorista, nada contra a religião em si, mas contra a índole terrorista do grupo. E então em 2010 houve necessidade de fazer aqui uma equipa conjunta das Forças Armadas e dos primeiros 10 que foram, com elementos da Força Aérea, com elementos da Marinha, com elementos do Exército, procurou-se fazer no processo de seleção e escolha, que vai desde as provas de inglês, depois uma outra prova mais específica técnica, procurou-se juntar aqui uma bateria de 10 elementos que conseguissem para lá, que fossem para o Afeganistão e efetivamente começar algo que não existia, com a supervisão da ISAF, com a supervisão da Força Estrangeira da Coligação, começar efetivamente a implementar no terreno as escolas de formação. E nós fomos lá com essa missão. Foram 7 meses. 7 meses muito produtivos. Começar um projeto do zero é complicado. O projeto afegão que eles tinham criado era basicamente 4 semanas de formação, um batalhão pronto formado e projeção logo para Kandahar ou para Bagram, ou seja, para os hotspots que eles consideravam. Portanto, nós tínhamos 4 semanas para preparar o melhor podíamos os camaradas que tínhamos à nossa frente. O objetivo era do nosso campo de treino, o KPMTC, Kabul Military Training Center, era de 4 em 4 semanas sair um batalhão pronto para ir. Portanto, este era o nosso goal. Quase uma linha de produção. É uma linha de produção. O projeto que estava previsto pelo MOD afegão, pelo Ministry of Defense afegão, era qualquer coisa do tipo 2 semanas para ensiná-los a ler e a escrever, 2 semanas para ensiná-los a disparar e projetá-los. Esta era a base de formação que nós não herdámos, mas era a base que eles queriam que nós seguíssemos. Quase impossível. Quase. Nós, quando chegámos, relegámos para segundo plano a parte académica. Ela continua a ser feita, mas tivemos que retirar. Se nós só tínhamos 4 semanas com aquelas pessoas, a vida é mais importante que o conhecimento e nós nisso temos que ser práticos. Não me adianta estar a dar 2 semanas de escolaridade quando efetivamente essa pessoa, se não estiver preparada para se defender a ele e os outros, vai morrer logo a seguir. O que é que me interessa? Que ele morra um gajo letrado, não é? Isso não me interessa nada. Interessa é que ele consiga viver mais tempo, crie condições a seguir. Então nós começámos aqui a subtrair escolaridade e acrescentar outras coisas. Navegação, orientação, inativação de explosivos, liderança, comando, conhecimento mais aplicado, topografia. Portanto, começámos aqui a explicar e a introduzir aqui algumas disciplinas que para eles eram... Eu lembro-me da primeira reunião que foi feita com o MOD, nós perguntámos então onde é que está aqui a topografia na formação militar. E ele, topografia? Sim. Vocês quando dão uma carta militar e dizem assim que têm que conquistar este objetivo, está na carta, como é que ele consegue interpretar o que está na carta? A relação carta-terreno, né? As curvas de nível. Sim. E eles achavam, não, isso basta só uma pessoa no batalhão saber isso. E leva-os todos atrás. Não, o batalhão não é um progredido como um todo em fila indiana. O batalhão, a partir do ponto de irradiação, tem que progredir. Exatamente, se ele estiver doente. Portanto, aí perde o batalhão inteiro. E então, inicialmente, nós tivemos todas as resistências no sentido de não nos deixar desenhar livremente aquilo que era para ser dado nas 4 semanas. Sim. Mas que claramente nós fomos conseguindo ganhando. Conseguimos ganhar a confiança,
conseguimos-lhes provar por A mais B que a taxa de mortalidade era alta e eles tinham essa noção. Sim, efetivamente saiu o batalhão, mas efetivamente não havia sucesso no combate, não havia manutenção da capacidade de combater. E então, calmamente, fomos curso após curso, limando aquela aresta. Também não podes chegar lá e deixar, não, tudo fora, porque senão isso era insultar claramente na cara e nos olhos aquele povo que, de certa forma, nos está ali a receber, mas não deixamos de ser ocidentais. Sim. Nós somos diferentes, visualmente, e pelo uniforme e pela forma de comunicar, nós somos diferentes. Continuamos, não somos um infiel, mas somos um corpo estranho. E então conseguimos comprar tempo e algum carinho, e a última edição, portanto, ao fim destes 7 meses, a última edição do curso de formação de sargentos que nós lá demos, era um modelo completamente diferente do modelo inicial que nós tínhamos a obrigação de implementar. Isso foi reconhecido por eles. A necessidade de fazer treinos conjuntos, desde o treino simples de parelha até o treino mais evoluído de secção, portanto, trabalhar a 2 ou trabalhar a 8. Conseguimos introduzir também o combate em áreas urbanas, era uma coisa que para eles achavam que combater em campo aberto ou combater em área urbana, os basic skills eram os mesmos, para eles eram apontar e disparar, mas não, há toda uma progressão, trazer o equipamento às costas, a estratégia é outra, como é que se avança sobre determinadas condições de visibilidade, etc. E isso eles foram, através dos pequenos cursos que nós fomos dando e da formação que ia saindo, que efetivamente no terreno, quem estava a comandar os batalhões e as divisões no terreno achava, esta última versão já é melhorzinha, já não se perdem tanto, a gente já não vai dar com eles não sei onde, já não se viram para o outro lado. E isso surtiu bastante efeito. Sim. E efetivamente fiquei triste com estas últimas notícias, com a perda de vontade de combater, quando efetivamente não saímos de lá, o que só mostra que efetivamente o afegão não gostou muito do American Way of Life. Ou seja, culturalmente ainda há muita coisa a ser feita naquele país. Eles ficaram com os conhecimentos, com os skills, ficaram com o equipamento, porque as forças da coligação deixaram lá muito equipamento para eles começarem o seu exército e começarem as suas polícias. Mas efetivamente nós não os conseguimos convencer destas nossas regras rígidas. Eles não tinham relógio e passaram a andar com relógio. Eles paravam o combate ou qualquer coisa que fosse importante para fazer as suas rezas e nós achámos que isso não era importante, não é? Portanto, culturalmente houve muita coisa a ser feita também. Este ainda não era o tempo, este ainda não era o momento. Embora a gente possa pensar, foram 20 anos de ocupação, mas 20 anos de ocupação ajudam a montar a fábrica, mas não ajudam a mudar a pessoa que trabalha na fábrica. A pessoa efetivamente estiver sob supervisão e coordenação. Mudar isso. A cultura. Todos os afegãos com quem nós lidávamos, desde os militares em bruto, a força que tínhamos que expedir de 4 em 4 semanas, até os colaboradores tradutores, todos eles estavam mais ocidentalizados. Já se vestiam com ganga, já de vez em quando pediam um CD-ROM com músicas ocidentais. E não. Eles foram dilapidados de tudo o que era multimédia, portanto, eles eram uma povoação, eles eram um povo bastante avançado na década de 70. O regime talibã conseguiu expulsar os soviéticos, mas depois roubou-lhes tudo o que era multimédia, fotografia, rádio, televisão, portanto, relegou-os para a idade medieval e tudo o que agora era um exponencial de multimédia, para eles era... O telemóvel existia, mas tudo o que havia dentro do conteúdo do telemóvel, só mesmo para ligar e para ouvir uma musiquinha, porque toda esta troca de fotografias e de vídeos para eles, isso ainda não estava implementado. E então nós conseguimos ocidentalizar um pouquinho as pessoas que lidavam connosco, mas efetivamente nós não conseguimos também perceber os seus tempos, não conseguimos perceber a importância que o Alcorão tem, e a vida e o exemplo de Maomé, a estratificação social deles. Não somos muito mais pela igualdade, e eles de facto têm uma separação estratificada da sociedade. A importância do pai, a importância do tio, a importância dos primos mais velhos, portanto, toda esta estratificação que a nós nos passa ao lado. Portanto,
e que eles dão um valores valor espiritual enorme do tipo, nós em cada batalhão nós tínhamos a obrigação do MOD afegão de englobar alguns mujahidins, os chamados guerrilheiros mais antigos, pessoas já com 50, 60 anos, mas que ainda queriam combater. E então, mesmo que esse mujahidin fosse soldado, ele conseguia ter mais influência com o comandante de pelotão, com o comandante de companhia, portanto, porque é esta estratificação social. E muitas das vezes nós queríamos combater isso, para facilitar os processos, mas está enraizado neles. Portanto, e isso carecia de mais algum tempo. Esta sedução, que terminou a meio, nós seduzimos-los só com os equipamentos e com o ensinamento, e agora faltava tempo para continuá-los a seduzir, no sentido político, no sentido até intelectual e no sentido cultural. Faltou essa parte. Por isso, com tristeza eu vejo que efetivamente não foi preciso muito para eles não terem vontade em combater, porque o Talibã é um ser mais aproximado do que era um ocidental português ou um ocidental americano. Portanto, ele vê com mais facilidade um Talibã e aceita o melhor do que via quando aparecesse lá um meio louro português a mandar uns papos e com uma linguagem corporal diferente. Portanto, ele mais rapidamente, se tivesse que optar, este já o conheço. Porque este sabe, ali ele sabe qual é que é o chá que eu gosto, ele sabe qual é que é o tipo de comida que eu gosto. Eu não vou ele comunica na mesma língua do que eu. Eu não preciso estar aqui a recorrer a um terceiro para saber o que é que ele me está a querer dizer. Portanto, era de prever que efetivamente a aceitação do regime talibã fosse mais fácil do que foi a nossa. Porque eles estão naquele país. Agora, nós precisávamos mais tempo de continuar a convencer já não só o afegão indeciso, mas também o próprio Talibã. Era preciso trazer os talibãs para a mesa das negociações. Seduzir também o inimigo, entre aspas, não é? Seduzir também ali o fator de estabilização. E nós não quisemos, muitas das vezes a nossa arrogância não fez com que nós criássemos pontos. Continuávamos a tratar como inimigo. E muitas das vezes nós é que somos os ocupantes, nós é que somos a força exterior, não é? É a visão do outro, não é a visão do outro. A visão do outro. Faltou essa parte da sedução. Mas é uma missão árdua e difícil, né? O desafiante. Choque cultural, toda vez que há um choque cultural, dificulta qualquer atividade. Para eles e para nós. Exatamente, O nosso battle rhythm tinha que começar às 4 da manhã. Ou seja, toda a nossa projeção de vida e de tempo, de esforço, começava bem mais cedo. Nós, às 6 horas do dia, nós já tínhamos de estar em pleno a debitar e a querer que acontecesse o máximo de coisas até às 11 da manhã. Porque a partir das 11 da manhã, meio-dia, a partir da grande refeição deles, do almoço, a vontade de trabalhar, a vontade de querer aprender, a taxa de aceitação desaparece. Portanto, E nós que até somos uns ocidentais mais notívagos, trabalhamos mais do almoço para a frente e muitas das vezes até estamos mais intelectualmente espertos à noite. Pois é, como é que concilia isso? Não, pura e simplesmente não trabalha. O afegão depois da grande refeição, pesaroso, sonolento, sem vontade de aprender, voltado para as questões privadas, portanto, a reza, a família, portanto. E isto é difícil, é difícil nós adaptarmos a este battle rhythm. Já eles também têm esta dificuldade, mas estes gajos, a seguir ao almoço, estão sempre com uma energia do caraças, pá. E nós às 4 da manhã estamos mortos. Não é? E a gente quando se levanta, eles já estão com a energia toda, já fazem reza e já estão preparados para combate e nós... Café, respirar, adaptar, não é? Portanto, este battle rhythm de uns e de outros era diferente e esse foi o maior desafio. Depois foi o clima, não é? As temperaturas lá são extrapolarizadas, portanto, apanhamos desde o mais 45, mais 50 de dia, à noite baixa drasticamente para 0, menos 10. No mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo sítio. É complicado. Adoece-nos naturalmente. Exato. O nosso biorritmo fica muito exposto nos primeiros tempos. Pois também há aquela questão da falta de rede de esgotos e sanitário. Portanto, tudo o que é feito e produzido pelo homem fica a céu aberto. As bactérias E. coli andam ali todas no ar naquelas poeiras densas.
Portanto, nós tínhamos aquilo que nós chamávamos o expresso de Cabul, que era a partir do momento que entrávamos num banco de poeira, sabíamos que passado 10 minutos algum de nós tinha que parar o movimento porque tinha logo que ir à casa de banho, e que não há casas de banho, né? Tinha que logo ir atrás do monte para... Porque aquela para o brasileiro é banheiro. Banheiro, né? Banheiro, é. Porque o expresso de Cabul, quando entrava, a bactéria E. coli, quando era respirada, 10 minutos no organismo, era água autêntica. Aquilo era chuveiro mesmo. O clima era o segundo maior adversário. E depois era, claro, eu falei-te no bate ao ritmo, mas com a situação cultural lá, o terceiro é a cultura deles, que é completamente diferente. Eles diziam muitas vezes, vocês ocidentais têm os relógios, mas nós temos o tempo. Vocês podem querer fazer uma reunião aqui às 8. Eu é que sei a que horas é que eu vou aparecer. Isto condiciona-nos a vida. E eles é que vão dando os inputs aos acontecimentos. Portanto, ele sabe que tem uma atividade, ele sabe que tem um encontro no dia a seguir. Mas ele não estipula uma hora. É mesmo? É. Mas é o que? Ao amanhecer, o sol a pique? Como é que é mais ou menos essa... Ele sabe que se calhar o seu grande acontecimento tem que ser de manhã. A sua grande atividade. Ou seja, o seu ponto alto vai ter do sol. É isso? Depois do nascer do sol, por aí ele fará a sua atividade principal desse dia. Agora, esta coisa de marcar para as 11 ou para o meio-dia... Mas como é que eles combinam uma reunião, por exemplo? Eles combinam o dia, eles sabem o que acontecerá. Agora vai um chegando, vai outro chegando, vai aparecendo. Quando tiver ali o quórum necessário... Ele sabe que aquele se calhar tem mais cabeças de gado e mais filhos, demorar mais tempo a tratar das coisas mundanas. E depois, portanto, as pessoas conseguem conceber as responsabilidades de cada um e conseguem perceber quem é que chega primeiro e prepara o chá, quem é que vem a seguir. Portanto, eles organizam-se de uma outra forma que não pelo relógio. E acontece, a primeira coisa que eu penso num quadro desse é que vai acontecer de começar a chegar pessoas, sei lá, vamos para o nosso relógio aqui, às 8 da manhã, e daqui a pouco aí tem que esperar, aí não tem ninguém, aí 8h30, 9 horas. Como é que é isso? Como é que mais ou menos, quanto tempo mais ou menos leva do primeiro até começar o evento, vamos dizer assim? O que acontecia por norma, muitas das vezes era, as pessoas mais importantes para acontecer o processo estão cá, então arranca-se. Ok. Não se espera por toda a gente. Entendi. Isso acontecia imensas vezes. Havia uma atividade para acontecer, fosse ela de que índole fosse, cariz mais militar ou cariz mais até cultural. Aqueles que vão ali desempenhar ativamente aquela já inicia. Faça o processo de espera. O stress ocidental fazia com que para eles é tranquilo. O mais antigo decide, já estamos em quórum, já estamos em condições e inicia o processo. E às vezes faltava sempre gente ao processo. Sim. Mas era decidido naturalmente assim. Portanto, o facto de não aparecer um ou dois atores não claudicou o processo. Portanto, esta é a perspectiva que eles têm da vida. É uma vida que não é controlada por fatores externos, é controlada por eles. Sim, interessante. Deve ser uma experiência... toda a atuação deles tem uma dimensão tão religiosa que eu lembro-me, um dos meus tradutores era médico. Eu lembro-me na altura, eu fiz este corte aqui neste dedo, isto estava a custar a cicatrizar. E ele, como médico, um homem das ciências, uma das vezes faz-me um reparo e diz-me: Albuquerque, tu não andas bem com Deus. Algo se passa contigo. E eu, mas porquê? A tua cicatriz não é normal estar há 5 dias aberta e ela não ter cicatrizado. Caramba. E eu, mas é simples. Luvas, equipamento, poeira, está a dificultar, não é? Não. Isto é um recado de Deus. Quando tu estás bem com Deus, quando a tua dimensão religiosa, emocional, intelectual está boa e equilibrada, o teu corpo regenera. E isto é um homem das ciências. Este homem, este tradutor, era um médico formado no Paquistão, que nunca se esquece e põe sempre a questão religiosa em primeiro lugar à questão científica. Olha o paradigma. O paradigma, eu disse, mas tu como médico consegues-me dizer isto? Eu sei que isto é das luvas, eu sei que isto é do equipamento e da poeira. Não. Já tiveste aqui cicatrizes que curaram mais depressa. Tens que tratar primeiro da questão interna. E isto vindo de um homem das ciências. Portanto, esta é uma dimensão que nós não conseguimos perceber. O ocidental não... Um médico que diga a um paciente... Um médico que diga a um paciente no Serviço Nacional de Saúde
que tem que ter cuidado e prestar contas com Deus, esse médico outro dia tem um processo, tem uma queixa na ordem dos médicos no dia a seguir. Interessante. Eles têm preocupações e têm uma forma de ver o mundo que eu de certa forma invejo. É saber que efetivamente o eu está acima, são muito egocêntricos, portanto eu não posso deixar que os de fora me digam qual é que é o meu acontecimento ou a minha forma de ver o mundo, portanto eu primeiro e Deus. E depois então vamos tratar da outra dimensão. E nós estamos sempre preocupados com o outro, depois nós, e a parte religiosa ou a dimensão humana nem sequer entra. A parte da preocupação humana para o ocidental não entra. Nós estamos um bocado costas voltadas para a parte religiosa e para eles é fundamental.